Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN, que hoje se dedica a falar sobre as empresas familiares. Nós até já conversamos em outras oportunidades sobre esse assunto com você, chamamos atenção para o fato que apenas 15% das famílias empresárias conseguem passar o patrimônio para a terceira geração. Quais são as estratégias necessárias para se superar esta barreira que se tem dentro das empresas familiares? Temas para hoje que entrevista e recebe aqui no estúdio do Mundo Corporativo o consultor Eduardo Najar. Eduardo, muito obrigado pela sua presença desde já aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos lá. Eduardo Najar, que é autor do livro Empresa Familiar, Construindo Equipes Vencedoras na Família Empresária. Livro este publicado pela editora Integrare. Eduardo, pegando aqui já a capa do seu livro, porque você usa aqui dois conceitos, empresa familiar e família empresária. A diferença é a mesma coisa? A diferença, Milton, é entre uma família não empresária e uma família empresária. Uma família que tem um negócio, né, de que ela é controladora, um negócio pequeno, médio, grande, micro, né, ela é diferente de uma família não empresária, né. A família empresária tem uma missão, né, uma missão de manter empregos, uma missão de atender a uma clientela, a um determinado mercado, né. E essa missão, ela normalmente é acompanhada, né, de muitos ônus e poucos bônus. Então, para passar aquela barreira sobre a qual eu me referia logo na abertura da nossa conversa, a ideia é transformar uma empresa familiar em uma família empresária? Sim. Quando se fala em, você já deve ter ouvido falar, e os ouvintes, em profissionalizar a empresa familiar. E eu digo em profissionalizar a família. E aí você fala, mas isso é uma coisa, família é uma coisa amorosa, né? Uma coisa, né, gostosa, como profissionalizar, né? É mudar o modelo mental da família para que ela se torne uma família empresária. Vou aproveitar então já a pergunta de uma das nossas ouvintes internautas, a Vitória Volk, que trabalha na área de contabilidade, para a gente começar a avançar nessa nossa conversa. A pergunta dela é simples, mas imagino que seja exatamente a dúvida de muitas pessoas. Uhum. Quais os maiores desafios das empresas familiares hoje? O primeiro desafio é o mercado, né? Meu produto, meu serviço tem que estar colocado à disponibilidade do mercado da forma como o mercado deseja, né? O segundo desafio é a harmonia familiar, né? O terceiro desafio é a qualidade da administração, da gestão da minha empresa familiar. Agora, esses não são os mesmos desafios que outras empresas têm? É o desafio do meio, que eu disse que a harmonia familiar é muito diferente de uma empresa não familiar, né? Se você falar com uma empresa que é controlada por um grupo de investidores, coisas desse tipo, né, você não tem as inter-relações familiares, né, agindo sobre o dia a dia da empresa. E como é que você faz esse trabalho para gerar esta transformação e trabalhar e ter realmente em mãos uma família empresária para que os resultados sejam positivos? A gente trabalha alguns conceitos que são importantes, que toda família tem e que na família empresária devem ser mais trabalhados. Por exemplo, comunicação. Nós nos comunicamos em casa, nas nossas famílias, muito mais pelo não verbal do que pelo verbal. Eu estou falando lá com meu pai, ele levanta a sobrancelha direita assim, eu digo, ih, ele tá bravo, né? E se ele pisca o olho duas vezes, eu falo, essa comunicação funciona na família. Quando eu estou à frente do meu pai, uma reunião com um diretor de banco, eu, meu pai, o diretor de banco, essa comunicação não funciona, né? Eu preciso expressar a minha vontade e expressar minhas posições, né? E Por a exemplo, tendência, e a tendência nas famílias, quando começa a haver uma discordância, é que elas se comuniquem cada vez menos, até para evitar constrangimentos dentro da família? sim, porque aquele filho que se tranca no quarto porque ele é introvertido ou quando ele está muito bravo, quando eu quero conversar com ele, porque a gente teve uma discussão no escritório e a gente vem para casa para conversar, eu não consigo abrir a porta do quarto dele e isso implica na empresa e não só na família. Bom, você disse para mim um pouco antes de nós começarmos a nossa conversa que você não trabalha dentro da empresa, você trabalha dentro da família. Explica que estratégia é essa? Então, se você falar com muitos empresários, que são donos de empresas, diz assim: "Ah, eu não levo problema para casa.
eu trato o negócio da empresa, e se você falar com a esposa desse empresário, diz, aqui dentro de casa a gente só fala da empresa, né? Então nós precisamos contrabalançar esse negócio, né? Falar sobre a família dentro da empresa, você está invadindo outro espaço, né? São sistemas diferentes, empresa e família. Então, aquele famoso almoço do domingo, onde a gente está comendo, dependendo da origem da família, né? Uma macarronada ou uma pratada de quibe, né? E alguém fala assim, poxa, você viu aquela máquina que chegou, nova, que legal? Alguém diz, mas que máquina, né? Mas por qual portão entrou, né? Nesse momento, a gente teria que levantar da sala de jantar, de almoço, né? E ir para a sala de visitas, conversar sobre a empresa e depois voltar a almoçar. A gente não pode misturar os assuntos, empresa e família. Você vivenciou aí na sua experiência, na sua carreira, uma série de casos. Muitos deles, aliás, estão contados aqui no livro Empresa Familiar, Construindo Equipes Vencedoras na Família Empresária, sobre o qual nós nos referimos logo na abertura aqui do programa, publicado pela Integrare Editora. Você parte dos casos para mostrar soluções que podem ser adotadas ou problemas que surgem em função disso. Traz para nós aqui um desses muitos casos que você considera emblemático, até para a gente compreender como deve ser feito o tratamento dentro das empresas e dentro das famílias para que haja essa harmonia. Eu vou falar uma coisa muito simples e que você vai dizer para mim, pô, mas isso acontece, né? Eu, além de especialista, eu tenho cursos nessa área, né? Semana que vem, por exemplo, vou estar apresentando um curso na Escola Superior de Propaganda e Marketing, já tradicional, né? E muitas horas do curso eu passo respondendo a seguinte pergunta: eu devo chamar meu pai de pai, ou de chefe, ou de senhor diretor? E a minha mãe? Então você diz, pelo amor de Deus, isso é uma coisa ridícula de se falar, né? Pois isso tem um impacto danado dentro das empresas familiares. Eu estou reunido de novo, né, com um terceiro empresário, meu pai, minha mãe. Como é que eu me apresento? Olha, eu sou fulano de tal, esse é meu pai, essa é minha mãe, dentro do ambiente empresarial? Não. Como é que eu diria numa empresa do mercado? Esse é o diretor fulano de tal, a diretora fulano de tal, eu sou o gerente, né? Essa coisa, por exemplo, impacta muito dentro da empresa familiar, né? Então a saída nesse caso é o seguinte: dentro da empresa não tem pai, nem mãe, nem filho. Pessoalmente, quando eu fecho a porta e estou com meu pai e minha mãe, o tratamento é um tratamento normal, familiar. À frente de terceiros, né, é lógico que eu tenho que usar o que o mercado recomenda. Aí é o senhor presidente, o diretor, o vice-presidente, e segue por esse caminho. E ponto, porque isso pode, né, essa familiaridade no tratamento das necessidades do mercado pode me levar a raciocinar diferente na hora de uma tomada de decisão. O nosso ouvinte internauta, Tiago Picheca, ele faz parte do nosso grupo lá do LinkedIn. E ele deixou lá a seguinte pergunta: na sua opinião, qual seria a maior dificuldade? Mudar o pensamento do diretor pai ou de seus novos pares, os filhos, na gestão? Olha, uma coisa que me assusta não é falar com o fundador, que tem 80 anos, 80 e poucos anos de idade, que tem uma forma de pensar diferente da dos filhos. O que me assusta é falar com os filhos de 30, 40, 50 anos que pensam igual ao fundador. A gente fala do choque geracional, é lógico que da primeira geração, fundador, para a segunda geração, filhos, né, há de haver modificação de pensamento, né? E a segunda geração e a terceira e a quarta gerações devem estar mais aptas à mudança do que o fundador, né? Por quê? Porque é a questão da vida, né? A gente vai materializando as coisas. O fundador normalmente passou por uma história muito bonita, mas muito dura para colocar uma realidade que é uma empresa, né? Eu estou chegando, ou eu me adapto ao que o meu pai, o fundador, está dizendo, né? Ou eu penso formas de mudar. Mas eu, segunda, terceira, quarta geração, tenho quase que obrigação de levar novos ares de mudança para a empresa familiar. Nós estamos conversando com o consultor Eduardo Najar, autor do livro Empresa Familiar, Construindo Equipes Vencedoras na Família Empresária. E você é nosso convidado para fazer perguntas. Foi o que fez, por exemplo, o Daniel Granja, que escreveu lá no nosso e-mail. Ele pergunta o seguinte: uma empresa familiar, e ele até dá o exemplo aqui de comércio varejista, onde 3 irmãos são sócios e um dos irmãos resolve sair da sociedade. Como agir se não há interesse em vender a parte da sociedade para alguém externo e nem caixa para comprar a parte de sócio de quem está saindo?
Essa solução é como se você perguntasse a um médico, né, sobre um determinado problema. Daniel, um abraço para você, para seu pai, para sua irmã. É, conheço bem. Nós precisamos partir do que a gente chama de montar um protocolo familiar, né? Nós precisamos sentar com esses sócios, né, e discutir entre eles qual é a saída, antes que essa necessidade apareça, né? Eu preciso agir preventivamente para, se um dia, então, aí faríamos essa pergunta, se um dia nós estivermos numa situação dessa, o que o sócio 1, sócio 2, sócio 3 desejam, né? Porque cada família vai resolver isso de uma forma, né? Na realidade, então, isso é fazer planejamento, ou pelo menos um plano já de sucessão, e de criando cenários sobre o que pode acontecer com a saída de um, de todos, seja lá do que for, até pensar numa total profissionalização da empresa com a retirada da família. Isso já tem que estar preparado desde o início. Sim. Diz o meu amigo e grande empresário Mário Cerati, né? Todos adoramos o produto deles, né? Que boas cercas, bons vizinhos. Né? E é isso, né? Nós precisamos criar regras, né, para que as regras sejam seguidas. Só que as regras precisam ser criadas planejadamente, antes que os assuntos aconteçam. Mas não é mais difícil criar esses cenários quando a gente começa a discutir em família que o patriarca daqui a pouco vai morrer, né? Tá ficando muito velho, a idade avançada, ou ele vai ter que deixar a empresa. Isso não gera um constrangimento muito grande dentro daquela empresa? Não é melhor trazer alguém de fora para pensar por nós? Ô Milton, você juntou 3 ou 4 assuntos importantíssimos e muitos geram preconceito dentro da família. O assunto da morte, né? É um assunto dificílimo de ser tratado dentro da família, né? Porque o fundador pode morrer, mas os filhos podem morrer antes. E esse assunto não é tratado, né? Via de regra, ele não é tratado. Nós nunca imaginaremos esse cenário. E quando acontece, e normalmente isso acontece de repente, né? Não tem um aviso prévio, né? Isso cria uma... mas você diz assim, nós precisamos, então, discutir assuntos, né? Existem famílias, Milton, que conseguem discutir esses assuntos sem uma intervenção externa, vamos dizer assim, né? Existem famílias que não conseguem e quem seria esse catalisador, vamos dizer assim, para tratar desse assunto? É alguém que tire a emoção, porque o que atrapalha a discussão familiar no cenário empresarial é a emoção. Pois é, então aí entra a necessidade de ter alguém de fora. Então, eu não quero legislar em causa própria, mas se esse for a saída, a resolução, isso deve ser adotado. Há uma incompatibilidade entre profissionalizar a gestão e manter a família dentro da gestão da empresa? Não, não há incompatibilidade, desde que a família tenha um modelo mental modificado. E eu vou te dar 2 perguntas que a família tem que responder, né, para começar a chegar nesse modelo mental novo, né? Nós queremos nos servir da empresa ou nós queremos servir a empresa? Essa é uma das perguntas que devem ser feitas pela própria família. Agora, a pergunta é fácil de fazer. É, Difícil é você responder isso claramente diante dos seus parentes, dos é, seus irmãos, do seu pai. isso. E diante daquele herdeiro que quer levar o grupo de colegas da faculdade para fazer reunião na sala de reuniões da empresa, né? Eu estou me servindo da empresa. Não porque isso não seja, que isso seja proibido. Porém, um herdeiro nunca é um herdeiro sozinho. Além de irmãos, eu eventualmente tenha primos, eu tenho os filhos dos outros sócios. Então, se eu posso, todos podem. E aí? Estamos sem cercas, somos maus vizinhos. O Pedro de Assunção Venturini, através do e-mail do Mundo Corporativo, primeiro manda a seguinte frase: o avô constrói, o pai usa, o neto abusa e o bisneto se diverte. Como evitar a ausência de interesse das futuras gerações ou quais as melhores formas de profissionalizar um negócio familiar? Então, eu preciso entender que a minha família é uma família diferenciada. Não vai nisso nenhum preconceito, mas eu preciso criar os meus filhos, por exemplo, para que eles não sejam dependentes de mim. Eu, pai, né? Pai da primeira, da segunda, da terceira geração, né? Eu crio meus filhos todos, como a gente brinca, né, embaixo das minhas asas e no futuro digo, filho, decida. Mas o senhor sempre decidiu por mim, né? Essa é uma influência. Eu preciso criar os meus filhos para que eles não sejam competidores entre si. O seu irmão sempre foi bom de matemática, você é uma porcaria. Sua irmã sempre isso, você não sei o quê. No futuro, esses filhos, sócios, né, eles terão que colaborar e não competir, né? Então são pequenas dicas, né, até de como nossos filhos foram criados, que vão refletir lá na frente quando eles forem sócios. Porque tem uma coisa, Milton,
os filhos e os sobrinhos e os netos e os parentes, ao longo do tempo, se tornarão todos sócios. E existem irmãos que dizem, olha, não fosse meu irmão, eu não queria para meu sócio. Bom, e aí chega um momento em que tem que se avisar para a família que um dos irmãos tem que deixar a empresa? Então, a gente volta lá no protocolo, a gente tem que combinar. Como os nossos herdeiros entrarão para trabalhar na empresa? Com qual idade, com qual tipo de formação, quais são os pré-requisitos? Como é que eles se desenvolverão dentro da empresa? Qual é a regra? Como qualquer funcionário normal. E como é que eles serão demitidos? E em que situações eles serão demitidos? E que tipo de comunicação e negociação que nós vamos fazer para mandar um sobrinho embora? Porque, via de regra, isso é a Terceira Guerra Mundial. Claro. Temos que voltar ao protocolo, temos que planejar para depois colocar em prática. Bom, agora, pensando que os herdeiros vão assumir postos dentro da empresa, nós temos que começar a pensar também na ideia, então, de que nós temos que transformá-los em líderes. Quer dizer, que cuidado é esse que se deve ter? Como é que se faz esse trabalho para se transformar os herdeiros em verdadeiros líderes, para que eles não assumam o cargo apenas pela herança, pelo sobrenome da família, mas pela competência da liderança? Então, o processo de sucessão, que é ao que você está se referindo, ele é responsável pela perenidade da empresa. Né? Quando eu passo o bastão para o meu filho, para o meu neto, para o meu sobrinho, eu estou criando um futuro para a empresa. Primeiro, eu preciso saber o que esses herdeiros querem. Se eles querem simplesmente ser sócios no futuro, então eles vão receber lá alguma remuneração pelo capital investido. Se eles querem trabalhar na gestão da empresa, né, ou se eles querem pertencer a um dos conselhos profissionais da empresa. Cada herdeiro tem que se manifestar. Para que eles se manifestem assim, eu preciso realmente conversar com eles como futuros líderes. Líderes da própria vida, da própria carreira, ou líderes do nosso negócio. Agora, Eduardo, nós estamos falando muito aqui sobre o cuidado que se deve ter na família para que essa empresa tenha sucesso, continue crescendo e a família continue crescendo em harmonia também com a empresa. Eu fiquei pensando agora o seguinte, eu não faço parte dessa família, mas eu trabalho lá dentro. É mais difícil eu ascender neste grupo por ser uma empresa familiar, eu me revelar um líder em meio a esse grupo? Então, a empresa familiar é vista assim do lado de fora, né? Ah, você vai trabalhar numa empresa familiar? E você nunca vai chegar num cargo de direção porque esses são dos filhos dos donos, né? Então esse estigma, né, acompanha. E os funcionários não familiares das empresas familiares são verdadeiros heróis, porque toda segunda-feira eles estão com o cargo em jogo. Eu não sei o que aconteceu no sábado e domingo na família, né? Essa é uma... então eu tenho, lógico, que empresas mais profissionalizadas, no sentido que eu disse, da família com um novo modelo mental, né, ter um plano de sucessão para familiares e para funcionários não familiares, né? Mas essa não é a realidade da maior parte das empresas. É mais difícil se transformar líder dentro de uma empresa familiar do que numa empresa não familiar, levando em consideração que eu não faço parte da família. Via de regra, não é, existem as exceções, mas via de regra é isso que acontece. Sugestão é troca de empresa? A sugestão é a análise da carreira de cada um, aí o Max Geringer pode ajudar bastante. Mas é isso, quer dizer, na realidade você tem que pensar no e limite, identificar claramente, até para saber se o ambiente daquela empresa faz parte desse lugar comum que você encontra no dia a dia, ou se é uma empresa diferenciada, mesmo sendo familiar. Eu não posso me acomodar, né? Eu estou vendo que a coisa está se encaminhando para um não profissionalismo, entre aspas, né? Eu tenho que pensar na minha carreira. Uma questão apresentada aqui também pelo e-mail, pela Débora Soares. A Débora Soares diz o seguinte aqui, como é que a gente separa uma coisa da outra? Como é que a gente separa patrimônio da família de gestão? A gente faz assim, bem na prática, viu, Débora? Você compra 3 bonés desses que estão bonitos na moda, né? E num você escreve assim, familiar. No outro você escreve assim, gestor. E no outro você escreve sócio. E quando você for conversar com o seu familiar, né, vocês têm que pôr o mesmo boné. Se eu vou conversar com meu pai, como filho, eu ponho o boné de filho, ele põe o boné de pai, né? Se eu quero conversar sobre como sócio ou futuro sócio, nós mudamos o boné. Na prática é isso, porque na mente dos familiares, esses 3 sistemas eles estão integrados. Dificílimo, né, eu estar almoçando e não conversar sobre o negócio da empresa e tomar uma decisão ali no almoço, no jantar.
né? Existe até uma historinha muito conhecida, eu vou repetir só para que um pai recebeu muitas reclamações do filho, né? E chamou o filho e disse: olha, meu filho, eu sou o presidente dessa empresa, você é o diretor de marketing e não dá mais para receber tantas reclamações suas, eu estou demitindo você, né? A partir desse momento. O filho virou de costas, está indo embora, e o pai disse: olha, mas não acabou a nossa conversa ainda, né? Eu sou seu pai, eu soube que você foi demitido, eu quero saber o que eu posso fazer por você. Essa é a diferença das conversas que a gente tem que ter em casa e na empresa. O patrimônio da família é patrimônio da empresa? Não. O bolso do fundador não é igual ao bolso do papai, né? Nós temos que separar isso totalmente, né? E esse é um patamar muito difícil. Normalmente a família coloca para cuidar das finanças da empresa um familiar, né? E dependendo do tamanho da empresa, quando ela começa a crescer muito, né, ela precisa trazer um terceiro para essa posição. E esse é um ponto muito delicado para a família. E aí é do bolso do pai e não da família que sai, por exemplo, ajuda para um parente que está precisando por uma dificuldade momentânea. Sim, sim. E isso tem que estar no protocolo também, a gente tem que combinar. Por exemplo, você falou num caso, eu digo outro. Irmão do fundador, posso dar um aval para um sobrinho meu que vai morar sozinho e vai alugar um apartamento? Né? Nós precisamos combinar. Podemos dar avais para terceiros, sendo sócios da mesma empresa e familiares? Né? Existe uma recomendação única numa situação dessa, de sua Sem parte? Se as avais. pessoas olham para você e dizem assim, o que nós fazemos? Devemos ou não devemos? Não devemos. Para terceiros, nunca. E, aliás, quando eu coloco isso no protocolo, eu tenho até uma boa recomendação, dizendo: olha, eu gostaria muito de dar um aval, mas o protocolo familiar que nós assinamos não me permite. Nós falamos lá no início sobre o preconceito que existe, o constrangimento, por exemplo, para se discutir a morte do patriarca, que pode acontecer. Aliás, os filhos podem morrer a qualquer momento, nunca se sabe. Há um preconceito para se discutir isso. Deve se discutir também. E o dia que o pai se separar da mãe e começar a namorar aquela menininha, isso também tem que ser discutido frente a frente? Esse cenário tem que ser desenhado? Muito. Não só isso, né? Os casamentos dos herdeiros também, né? Eu lembro que a minha avó fez 70 anos de casada, né? Hoje os casamentos duram quanto? 8 meses, 1 ano e meio. Cada descasamento, vamos chamar assim, né? E cada novo casamento é um novo impacto nessa sociedade. Nós temos primeiro que colocar uma cláusula nesse protocolo, como as pessoas casam nesta sociedade, com separação total de bens, né? E como elas se separam e qual o impacto. Precisamos combinar. Porque é curioso, porque se tem dificuldade muitas vezes no próprio casal de se discutir como vai ser o contrato do casamento. Sim, isso é um drama. Você tem medo de falar desse assunto? Eu já participei de mediações desse tipo. Espero que tenha dado um bom resultado. Tudo certo. Menos mal. Nós estamos conversando aqui com o Eduardo Najá, que é consultor e coach, referência no tema famílias empresariais ou empresárias, e autor do livro Empresa Familiar, Construindo Equipes Vencedoras na Família Empresária, lançado pela editora Integrare. E enquanto nós conversávamos, Eduardo Najá, eu vejo aqui na minha caixa de correio, caiu uma mensagem com o seguinte título: Perguntas urgentes. Gostaria de sua opinião e com urgência, diz aqui o Marcos, e eu vou usar só o primeiro nome do Marcos. Ele mais ou menos descreve a situação assim: tem uma empresa de descartáveis, pela terceira vez com familiar, especificamente desta vez irmão. Sinto muita dificuldade em comunicação, onde o mesmo, fechado em suas opiniões, entretanto nossa empresa até 2011 estava crescendo acima de 2 dígitos. Infelizmente houve desacordos de ideias e assim está um clima difícil pela terceira vez. Perguntas: como criar crescimento, responsabilidade e profissionalismo do irmão para que o mesmo não ponha a perder o trabalho de anos e conquistas? Segundo, como conscientizar parentes para alinhar a política, norma e regras da empresa para o bem comum e crescimento? Chamar os universitários para responder. Olha, esse é um processo importante de ser resolvido. Como eu disse, tem que se entender esse ambiente, mas a coisa que não deve ser feita nesse momento, se é que ajuda, sentar todo mundo junto para discutir. Porque existe uma inflamação nesse momento, né? Não é hora de se fazer uma reunião de família para discutir isso. A necessidade é que, eventualmente, um especialista sente individualmente com essas pessoas para sentir esse ambiente e começar a criar algumas formas
de que a ideia dessas pessoas vá convergir ali na frente. Mas é urgente mesmo. Estas regras que nós estamos assistindo, que você está trabalhando agora, elas têm sido mais aceitas pelas empresas familiares? Há este processo, se nós formos olhar assim de uma maneira mais genérica no país, o Brasil e as empresas familiares têm tido um crescimento nesta visão? Nós estamos melhorando a olhos vistos, mas muito longe do ideal ainda, né? Eu diria que eu sou chamado para resolver esses assuntos 98% das vezes quando existe um caso como o do Marcos. E não preventivamente. Olha, estamos pensando no futuro e gostaríamos de. Bom, então deixa eu entender aqui claramente isso. Assim, há uma tendência De de melhor. melhora. Sim. Aquém do necessário. Bastante aquém do necessário. Bom, isso é uma boa notícia, então. É uma boa notícia, mas nós precisamos caminhar. Porque as empresas, com esse boom de empreendedorismo que nós estamos vivendo hoje, né, em 15 ou 20 anos, esses empreendedores de hoje serão fundadores de empresas familiares. E nós precisaríamos que essas empresas familiares já estivessem com as suas regras traçadas do protocolo familiar. Como nós vamos recebendo muitas perguntas de diferentes pontos e algumas pessoas pegam o programa no meio do caminho, algumas perguntas são muito parecidas e migram para as mesmas respostas. Mas para não deixar as pessoas que nos acompanham, principalmente aquelas que estão nos acompanhando ao vivo aqui no mundo corporativo, eu queria trazer de volta aqui essa questão. A Renata Rodrigues foi lá no Facebook da Rádio CBN e deixou a seguinte pergunta: qual é a melhor forma de conscientizar o familiar que não dá para misturar caixa pessoal com caixa de empresa? Então, nós temos que trazer esse familiar à realidade. De novo, né, quais são as implicações familiares dessa pessoa, né, para que ela não esteja cumprindo isso? É o pai, será? É o fundador ou é um herdeiro? Né? Cada um vai ter que se atualizar nesses conhecimentos. Isso que ela está me perguntando, nós vamos ter que contextualizar no cenário e fazer eventualmente um coach com essa pessoa, né, para que ela possa melhorar, profissionalizar a sua forma de pensar. Bom, nós falamos aqui agora há pouco sobre algumas histórias que você traz no livro Empresa Familiar. Eu gostaria que você trouxesse, então, mais algum caso que você considere interessante e que seja emblemático e significativo para que a gente entenda alguns desses conceitos fundamentais. O fundador é sempre o líder, né, o grande líder, o grande empreendedor, pessoas com grandes méritos, e muitas vezes ao lado dele está a sua esposa, né? E que normalmente é a pessoa que tem grande influência na família. Existe uma fantasia, no bom sentido, das mães, que todos os meus filhos se dão bem e se amam intensamente por séculos e séculos, né? E do fundador, a fantasia do fundador, eu sou o provedor geral, né? Muitas vezes o fundador toma uma decisão na empresa e quando volta em casa, algum filho ligou para a mãe e disse: olha, mamãe, o papai fez isso, isso, isso aqui. E aí vamos ter o que a gente chama de um pillow talk, né? Conversa noturna entre o fundador e a sua esposa. Então essa influência indireta, né, da figura ou feminina ou masculina, né, que não está diretamente ligada à gestão, né, traz problemas para a família empresária. Bom, nós estamos aí praticamente chegando ao final dessa nossa conversa, Eduardo Najari, e eu gostaria que você deixasse aqui para o nosso público, não necessariamente para as famílias, mas para as pessoas que trabalham em empresas familiares, uma mensagem que você considera importante e que elas devem levar em consideração no desenvolvimento do seu trabalho. Eu vou dividir numa mensagem aos fundadores, parabenizando pelo grande esforço que eles sempre fazem, sempre fizeram em manter um negócio pequeno, médio ou grande, mas 100% do patrimônio da família. Aos herdeiros, que invistam a maior parte do seu tempo na formação profissional para poder ajudar a empresa familiar. E aos funcionários não familiares, que façam uma autoanálise da sua carreira para entender se esse é o caminho de carreira do futuro deles nessa empresa, né, ou em uma outra empresa não familiar. Seguindo algumas dessas estratégias que você apresentou aqui nessa nossa conversa no mundo corporativo, a gente pode deixar essa frase, então, que o Pedro Venturini trouxe para o nosso bate-papo de lado: o avô constrói, o pai usa, o neto abusa e o bisneto se diverte. A gente consegue quebrar esta cadeia? Sim, com bastante trabalho. Com bastante trabalho. Sim. Tá certo. Eduardo,
Quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco, de trazer um pouco desse conhecimento. Lembrando que o livro Empresa Familiar, Construindo Equipes Vencedoras na Família Empresária foi lançado pela editora Integrare, é assinado pelo Eduardo Najá, tem várias dessas histórias, muitos desses ensinamentos que o Eduardo trouxe para nós. Só para terminar aqui, eu tinha deixado para a última questão e não fiz para você aqui, que é a Vitória, que fez a primeira pergunta na nossa conversa, ela também tinha perguntado se existe alguma bibliografia sobre esse assunto, o que, que você sugere, além do livro Empresa Familiar, sem dúvida. Eu comentei no início que existe uma bibliografia limitada no Brasil, né? Mas os livros do professor João Bosco Lodi, que já é falecido, mas foi o primeiro grande especialista nesse mercado de empresas familiares, ele tem 8 ou 10 livros, todos muito bons, antigos, mas muito atuais, né? Devem ser seguidos. O livro do professor Pedro Adachi, chamado Família S.A., também é um livro que pode caminhar para resolver muitas dessas dúvidas. Tá certo. Você se referiu então ao João Bosco Lodi e ao Pedro Adachi. Isso. São os dois autores. Se recomendo. você for na internet, coloca lá no Google esses nomes e você vai ter várias referências, inclusive nomes dos livros que você pode adquirir para buscar mais informações sobre essa questão da empresa familiar. Quero agradecer, Eduardo Najá, pela sua gentileza de estar aqui conosco. Até uma nova oportunidade. Obrigado pelo convite, um abraço. E quero agradecer muito também a vocês que participaram do programa, deixaram as perguntas no Twitter, no e-mail, no LinkedIn, deixaram lá no Facebook. Esse é um dos nossos objetivos, fazer com que você use as redes sociais para compartilhar essas dúvidas conosco, para que o programa possa atender a sua demanda. Então não deixe de participar conosco, inclusive dando sugestões de temas que nós podemos discutir aqui no programa. Vai lá no LinkedIn, entre no nosso grupo Mundo Corporativo da CBN, se inscreva lá e discuta com outras pessoas também sobre esse assunto, isso vai ser bom para todos nós. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.